queria chamar aqui para compartilhar conosco seus conhecimentos e sua experiência Juliana Wiseniewski, engenheira de computação formada pela UTF-PR e que trabalha com engenharia de dados na Volvo do Brasil desde 2019. Uma salva de palmas, por favor. Sua paixão por dados começou ainda no ensino médio técnico, por meio de um projeto de iniciação científica que explora a relação entre saúde e estatística. Desde então, se encantou com a capacidade de transformar grandes volumes de dados em informações valiosas, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a sociedade. Atualmente é mestranda no programa de pós-graduação CPGI da nossa universidade. Juliana tem uma trajetória notável em engenharia de dados e hoje irá nos trazer reflexões sobre, além dos dados, impacto e responsabilidade da engenharia de dados. Tenho certeza que esse vai ser um momento enriquecedor para todos nós. A palavra é com você. Oi. Ah, tá. Me escutam bem assim? Primeiro, obrigada, Thay. A Thay, ela é estagiária lá no nosso time na Volvo. Então, eu agradeço o notável, achei legal. Bom, acho que a Thay já me apresentou, mas eu sou Juliana, eu sou cria dessa faculdade. Então, eu entrei aqui em 2013 como estudante de ensino técnico. Uma das últimas turmas do ensino técnico aqui na UTF-PR. Segui para engenharia de computação e hoje eu faço mestrado ali no CPGI. E entrei na Volvo em 2019 para trabalhar com dados. Eu não sabia exatamente com o que eu iria trabalhar, porque quando eu entrei na Volvo, eu fui a primeira estudante de engenharia de computação dentro de um departamento de powertrain. Então, powertrain é o que a gente considera ali de motor, caixa e eixo de um caminhão. Então, imaginem o quão confusa eu fiquei, né, quando eu entrei no departamento que era praticamente 120 engenheiros mecânicos e eu era a única estudante de computação para trabalhar com dados. E o que eu venho trazer para vocês hoje é um pouquinho dessa história e algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo. E por que quando a gente fala sobre dados, a gente tem que pensar no impacto que a engenharia de dados tem em cima deles, né? Nas decisões que a gente toma hoje na nossa vida, nos projetos que a gente faz enquanto engenheiros. Pode passar para o primeiro slide. Eu começo aqui com uma pergunta, e a gente, principalmente pensando nas meninas, mas todo mundo pode pensar nesse sentido, que você já sentiu que um produto ou um serviço digital, ele simplesmente não foi feito para você? Ele não tinha a sua cara, ele não tinha o seu jeito, ele não te atendia em nenhuma esfera? Talvez você já tenha um exemplo, mas se você não tem, imagina comigo que uma grande empresa de tecnologia resolve automatizar o seu processo de recrutamento. E fazendo isso, eles resolvem coletar todos os currículos de todos os profissionais que trabalham naquela empresa e treinar um modelo de inteligência artificial para decidir que tipo de currículo é bom e que tipo de currículo é ruim. A gente pode entrar em diversas discussões éticas sobre isso, mas do ponto de vista de modelagem, isso parece ok, certo? Foi exatamente isso que a Amazon fez há alguns anos atrás. Eles pegaram toda a massa de currículos que eles tinham dos funcionários deles e treinaram um modelo para decidir quais eram os melhores homens e quais eram as melhores mulheres para os cargos que eles tinham dentro da empresa. Qual é o problema? O problema é que esse modelo aprendeu que currículos masculinos eram muito bons, eles tinham um score muito alto, e currículos femininos eram ruins. Isso porque a grande massa de dados que eles tinham era de currículos masculinos. Então, o modelo, ele aprendeu que, se você tivesse algumas características que relacionasse ao público feminino, tipo líder de grupo feminino, grupo de leitura feminino, isso penalizava os currículos. E aí você pode falar, ok, Juliana, isso aconteceu, mas isso não foi culpa dos engenheiros de dados, isso foi culpa dos cientistas. Eles, na hora de modelar, não entenderam o que estava acontecendo. Só que não. Nenhum modelo de inteligência artificial ele começa do zero. Ele precisa de dados que entram como input desse modelo. E os dados vêm dos engenheiros de dados. São eles que projetam os pipelines, eles que buscam os dados de APIs, de servidores legados, de servidores em nuvem, para condensar, tratar, manipular e aí sim mandar para os cientistas. E se os nossos engenheiros de dados da Amazon na época, eles tivessem feito uma análise exploratória super simples, verificando a distribuição
de gênero dos currículos. Possivelmente, eles teriam verificado que o número de currículos masculinos era muito maior. E, com isso, eles poderiam ter alertado os cientistas ou criado um pipeline para normalizar esse tipo de coisa, feito algum movimento dentro da empresa para mostrar que simplesmente modelar os dados como eles eram não era a melhor solução. E aqui a gente reflete, né? Se quem projeta os sistemas de dados não representa toda a sociedade, como que a gente pode garantir que os sistemas do futuro eles vão atender as mulheres, as meninas que estão hoje na faculdade e vão precisar de um emprego no futuro? E aí, beleza, qual que é o papel da engenheira de dados nesse mundo, então? Quando a gente pensa hoje em engenharia de dados, isso aqui é o que está praticamente em todos os currículos do LinkedIn, né? O que faz um engenheiro de dados? Cria e mantém scripts de ETL. Então, ETL aí é o Extract, Transform, Load, que é super conhecido na área de dados. Tem gente que também gosta do ELT, que é você carregar toda a massa de dados antes de mexer. Eu, particularmente, não gosto muito dessa. A orquestração de pipelines, então, organizar ali os seus Airflow da vida, Jenkins, etc. E manutenção de bases de dados. Isso daqui, eu diria que é o feijão com arroz, que a gente fala de engenharia de dados. É isso que você, pelo menos, tem que saber para entrar nesse mundo. Mas o que eu, Juliana, considero como sendo o que difere um profissional e uma profissional de engenharia de dados hoje no mercado? É você trabalhar em 3 outros contextos. O primeiro deles é a análise exploratória. E aqui a gente fala muito sobre estatística. Eu acho, de verdade, que se você trabalha com engenharia de dados, você precisa entender que tipo de dado você está usando. Da onde ele vem? O que ele significa? O que é aquela distribuição que você está olhando? Da onde ele vem? Para onde ele vai? Isso é muito importante. Por quê? Quando você constrói pipelines, você precisa definir regras de negócio. E se você precisa definir regras de negócio, você precisa pelo menos conhecer de que negócio a gente está falando. Então, é extremamente importante que você analise. Faça processos exploratórios nos dados que você está mexendo. A segunda parte é a avaliação de contexto. É exatamente o que possivelmente faltou para os engenheiros de dados da Amazon na época. Eles não entenderam o contexto do dado que eles estavam trabalhando. Eles não entenderam que mandar 120 currículos de homens versus 45 de mulheres poderia prejudicar aquele modelo no futuro. E, por fim, a conversa com os usuários internos para entender o uso da informação. É muito, muito, muito importante saber para que aquele dado vai ser utilizado, até por questões éticas. Então, numa grande companhia, muitas vezes o engenheiro de dados está no Brasil, o cientista está, no caso da Volvo, na Suécia, o analista está em Bangalore, e você precisa saber para que essas pessoas vão utilizar essa informação. Então, buscar contexto, buscar conhecer o usuário final é extremamente importante. E aqui eu trouxe como 3 tópicos foguetinho, porque eu realmente considero que isso é o que vai diferenciar uma profissional de engenharia de dados no mercado. E é isso muito que eu converso com a Thay lá na Volvo, sempre que a gente tem essas discussões sobre carreira e evolução nessa área. Pode passar. Ok, mas existem casos em que ter mais mulheres nesses projetos, ter engenheiras de dados nos desenvolvimentos foi bom e a gente teve algum benefício? Sim. A gente tem o caso da Apple, que em 2014 lançou um aplicativo, o Apple Health, sem nenhuma funcionalidade para rastreamento de ciclo menstrual. Acho que eu não preciso nem entrar no mérito do porquê isso é importante para a saúde feminina, mas em 2014 esse aplicativo foi lançado totalmente sem levar isso em consideração. Ainda em 2014, existiu um grupo de estudo, então perceberam que isso tinha sido uma falha e criaram um grupo de estudo entre a Apple e 2 universidades, para que fosse entendido quais eram os efeitos do ciclo menstrual na saúde feminina e como eles poderiam adicionar isso dentro do aplicativo. E muitas engenheiras de dados trabalharam nesse projeto, trabalharam nesse centro de pesquisa. E em 2021, eles lançaram uma outra versão do aplicativo, que tem uma seção dedicada somente à saúde feminina. Então, hoje, se você usa o Apple Health e você informa lá o seu gênero, ele vai levar em consideração muitos outros fatores que, para os homens, ele simplesmente não leva. Então, isso daqui é um exemplo muito bacana de como a gente, incluindo mulheres na pesquisa e no desenvolvimento, a gente consegue abraçar muito mais a sociedade. E a Volvo, né? O que a Volvo está fazendo com relação à inclusão de mulheres na tecnologia? Só um pouquinho. A Volvo, ela tem um viés muito forte e iniciativas muito fortes para incluir mais mulheres na tecnologia.
E um exemplo disso é o evento Tech Her, que acontece todos os anos, é um evento global, em que diversas palestrantes são levadas até os sites da Volvo, e a gente tem contato com elas, a gente consegue tirar dúvidas. E, além disso, que é só uma parte informativa, a Volvo, de fato, tem programas de incentivo à inclusão de mulheres na tecnologia. Então, a gente tem vagas afirmativas, existem objetivos, né, dentro da liderança da Volvo do Brasil, principalmente, para que a gente tenha 30%, 40% de líderes femininas nos próximos 5, 10 anos. E aqui fica um alerta, que a gente precisa de mais mulheres da computação interessadas em trabalhar na indústria automotiva. Eu sempre falo isso porque eu faço muito processo seletivo dentro da Volvo e é muito triste o número de currículos femininos que a gente recebe. Então, de 20, 30 currículos que a gente recebe, 2 são de mulheres, às vezes nenhum. E a gente precisa fazer uma busca muito ativa por essas meninas na comunidade. Então, se você é menina, é mulher, é de computação ou de qualquer outra engenharia e achava que talvez uma indústria automotiva de caminhão não era um lugar para você, por favor, ache a partir de agora, porque é assim. E aqui eu trouxe um vídeo da Volvo que mostra, que acende um alerta para a gente, sobre como a gente precisa, sim, trabalhar na direção da inclusão feminina. Bom, então, ficou um pouquinho escondido ali embaixo da legenda do vídeo, mas é um vídeo que traz um alerta para a gente, mostrando o quanto a gente precisa trabalhar para acelerar essa transformação digital e ter mais mulheres dentro da indústria. Porque se a gente continuar no mesmo pace que a gente está hoje, a gente vai levar aí muitos anos para chegar numa equidade que a gente espera. E o resumo de tudo que eu vim falar para vocês hoje, né, é que não é só sobre dados, é sobre o impacto que a gente gera. Então, quanto mais mulheres estão no desenvolvimento, na pesquisa, na tecnologia hoje em dia, a gente vai conseguir garantir cada vez mais que os sistemas do futuro eles vão considerar a existência dessas mulheres. E, por fim, que a gente precisa muito de vocês para moldar um futuro muito mais justo. Obrigada.